Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para falar mais um pouquinho do nosso Deus, de tudo que Ele tem feito e de tudo que Ele ainda há de fazer nas nossas vidas. E possamos experimentar essa mão potente do nosso Deus, que possamos experimentar esse Deus nos abraçando, nos fortalecendo e que sejamos uma bênção na presença do Senhor, amém? Então que Deus esteja aí nos renovando, que Deus esteja aí nos fortalecendo, que possamos crer, no sobrenatural de Deus e tudo que Ele tem feito para mim e para você. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável por esse trabalho. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos trabalhar em um texto, que está aí em Atos capítulo 2, a qual o Senhor, Ele traz o Espírito Santo sobre os seus filhos, que permanecem ali em oração, permanecem fiéis. E eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos esse texto. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que Deus esteja te renovando aí nessa manhã. Glórias a Deus. Também a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando aí, operando maravilhosamente na vida das minhas amadas irmãs. Amém? Glórias a Deus. O Facebook, ele mudou a configuração e aí a gente só consegue colocar o celular em pé, não tem como colocar o celular deitado. E muitas vezes a gente não consegue enxergar as pessoas que estão entrando aí na live, mas que Deus esteja abençoando também a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja operando sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus, em nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja assim um tempo de vitória, um tempo de muita oração, um tempo de muita dedicação ao Senhor e que nós venhamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Também eu adquiri aqui um notebook e daqui a pouco eu estarei também transmitindo pelo Facebook e um notebook, pelo notebook. Então, eu tentei, ver se eu conseguia entrar pelo notebook hoje, mas vou pedir a ajuda, dos universitários, como diz o outro, a ajuda do meu filho, e creio que depois que ele me ajudar aí, a gente vai estar entrando melhor aí para estar dando, assim como se diz, uma imagem melhor, facultar, essa nossa transmissão aí para ela ficar melhor. Eu vou tentar ver se eu consigo algo melhor para a gente estar divulgando o nosso trabalho, divulgando a palavra do Senhor, e daqui a pouco nós estaremos com a transmissão melhor, Eu vou estar tentando fazer aí dessa forma, amém? Então que Deus esteja aí nos abençoando, Deus esteja aí nos protegendo, Deus esteja nos guardando. Um bom final de semana, para os meus amados irmãos, que Deus esteja aí lavando e remindo, fazendo infinitamente mais, amém? Glórias a Deus. Pai santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós colocamos a nossa vida no Teu santo altar. Opera, Senhor, maravilhosamente, Senhor Deus, na vida dos meus amados irmãos e irmãs que têm estado conosco, ó Pai, muito tempo, Pai, esse tempo, Senhor Deus,
Já se faz, Senhor Deus, 3 anos, ó Pai, que nós estamos aí no ar. É uma dádiva do Senhor. E o desejo, Senhor Deus, do meu coração é continuar. O desejo do meu coração é estar, Senhor Deus, participante, ó Pai, aleluia, com o reino dos céus. Então, que as tuas mãos potentes, ó Pai, o teu cuidado, ó Pai, esteja, Senhor Deus, com o teu servo, com as tuas servas, ó Pai, esteja, Senhor Deus, colocando, Senhor Deus, os teus anjos acampados ao nosso redor, Senhor Deus, para que nós jamais, ó Pai, venhamos nos desviar da tua palavra, mas que estejamos, ó Pai, aptos, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, entrando no Santo dos Santos, ó Pai, na sala do trono e tendo, Senhor Deus, comunhão com o Senhor. Porque sabemos, ó Pai, que o véu do templo foi rasgado e o Senhor tem, Senhor Deus, a primazia, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Então, Deus de Israel, fala conosco. Venha, Senhor Deus, com o teu poder, venha, Senhor Deus, com a tua unção, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, maravilhosamente nos ajudando, Senhor Deus, fazendo com que nós venhamos ser uma bênção na tua presença. Então, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda, nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, os amados irmãos, as famílias, ó Pai, dos meus amados irmãos, esteja tomando, Senhor Deus, o nosso ministério, conforme pastor Márcio, Senhor Deus, missionária Núbia Guzmão, pastor Valmir, Senhor Deus, missionária Cíntia, toma também, Senhor Deus, pastor José, missionária Cláudia, pastor Carlos, missionária Diva, esteja tomando, Senhor Deus, a diaconisa Darcília, Senhor Deus, missionária Lucinéia, esteja tomando o diácono Ira, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, de cada um dos teus servos, ó Pai, esteja operando também, Senhor Deus, toma as minhas amadas irmãs que já estão conosco, ó Pai, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, a sua família, Noemi Souza, a sua família, toma a saúde também dos teus filhos nas tuas mãos, protege e guarda, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o matrimônio, Senhor Deus, a unidade familiar, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em cada ministério, ó Pai, esteja operando, ó Pai, em cada igreja aqui representada, ou melhor dizendo, em cada, Senhor Deus, comunidade de fé aqui representada, que igreja, Senhor Deus, somente uma, Senhor Deus, é uma única igreja, Senhor Deus, que vai, Senhor Deus, morar no céu. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, te servindo melhor, Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, termos o cuidado, ó Pai, de estar, Senhor Deus, nos procedendo, Senhor Deus, melhor e a cada dia melhor, Senhor Deus, para ser, Senhor Deus, instrumento teu, usado, Senhor Deus, de maneira assim gloriosa. Abençoa, Senhor Deus, todos aqueles irmãos, ó Pai, que tem a sua petição, tem a sua oração, que tem clamado, Senhor Deus, pelos seus entes queridos, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, da saúde, a respeito de uma porta aberta, a respeito de unidade familiar, a respeito, Senhor Deus, do casamento, a respeito, Senhor Deus, de relacionamentos, assim, Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Nos ajuda, Senhor Deus, a transpor com as barreiras. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Cuida de nós. Esteja, Senhor Deus, nos favorecendo. Esteja, Senhor Deus, ministrando, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua unção, com as Tuas mãos potentes. Faça, Senhor Deus, de nós instrumentos Teus. Faça, Senhor Deus, com que nós cresçamos, ó Pai, na Tua graça, no Teu conhecimento. Que sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Não deixe, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, passar, Senhor Deus, por situações que venha, Senhor Deus, nos afastar da Tua presença, mas esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Senhor Deus, a transpor com as barreiras, com as dificuldades, e que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, fazer com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Olha, Senhor Deus, para os Teus servos, olha, Senhor Deus, para as Tuas servas, ministra, Senhor Deus, fervorosamente sobre nós. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Pai, nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Karen Ribarra nas Tuas mãos, ó Pai, esteja dando saúde a ela, Senhor Deus, a sua casa. Ó Deus, esteja colocando no seu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que ela venha, Senhor Deus, ser feliz, ó Pai, que as marcas do passado não venham, Senhor Deus, aborrecê-la, mas que essas marcas do passado venham a cair no esquecimento
e que ela venha, Senhor Deus, ter felicidade, Senhor, diante do Senhor. Que ela possa, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser uma bênção. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém e amém. Então, Patrícia também, né? Patrícia, Deus te abençoe, Deus te proteja, seja bem-vinda em nome de Jesus, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus esteja fazendo infinitamente mais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então que seja um tempo aí de adoração, que seja um tempo de bênção, que seja um tempo de nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor, e que Ele venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que o Senhor venha nos visitar, que o Senhor venha fazer com que nós sejamos bênçãos, né, nas suas mãos. Essa noite que passou agora, novamente, o Senhor trouxe, né, sonhos, né, e conforme eu disse para os irmãos, eu adoro sonhar, eu gosto muito de sonhar. E aí, eu creio assim que, às vezes, não sei se é todas as vezes, sonhos são revelações de Deus, né? E esse sonho que eu tive orando, né? A noite inteira. Eu via pessoas, elas mudarem de semblante, os seus olhos ficarem meio amarelados e assim os olhos nossos olhos, eles mexem para um lado e mexem para o outro. Eles não ficavam com os olhos parados e os olhos amarelados. E eles estavam separando pessoas para estar se reunindo, né? E essas pessoas, elas estavam infiltradas, né, no meio da igreja. Essas pessoas estavam infiltradas em departamentos aí, em instituições, localidades, e elas estavam levando, né, malignidade a setores. E a gente tem visto isso claramente na nossa sociedade. A gente precisa, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repreender. E eu ali, conforme eles infiltraram, eu também infiltrei no meio deles. E ali eu fiquei clamando, né, ao Senhor Jesus Cristo e repreendendo, como se fora a noite inteira, repreendendo, orando, repreendendo, orando. Eu falei, caramba, como é que pode um negócio desse, né? A gente ali, e eu, Senhor Jesus Cristo, entra com as tuas providências, Senhor, e eu só clamando, clamando, clamando a noite inteira. E às vezes, amados irmãos, a gente, a pessoa que está aí do outro lado pode falar assim, o pastor Carlos é mais santo que todo mundo. Não, não, de maneira nenhuma. A minha necessidade, a necessidade dos sacerdotes, dos homens de Deus, são as mesmas necessidades de cada um de vocês. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos, igualmente vocês, nós somos também vulneráveis. A Bíblia fala que Elias, o homem de Deus, ele foi sujeito às mesmas paixões. Elias, ele falou com Deus, Deus, eu não sou melhor do que os meus pais. O Senhor pode me dar a morte, agora eu não quero ficar vivendo toda a vida, não. E ele disse para Deus, matar os teus profetas, e só eu fiquei, e todos os outros viraram as costas para ti, estão adorando a Baal. E Deus fala com Elias, né? Olha, Elias, eu separei 7.000 homens, tu está dizendo que só tu que ficou, eu separei 7.000 homens, que a sua boca não beijou a Baal e o seu joelho não se dobrou a Baal. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que mesmo que nós estejamos vendo aí, olhando e vendo o mundo perdido, né? Nós temos um Deus que tem separado os seus, nós temos visto um Deus que tem guardado o seu povo. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de nós colocarmos a nossa vida no altar do Senhor e falar, Senhor Jesus, eu quero estar sendo separado por Ti, né? Eu estava aí querendo trazer a respeito do Espírito Santo, né? Outro dia eu estava
vendo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, um pastor abençoadíssimo. Só de falar das experiências dele com Deus, eu fico aqui todo arrepiado. Ele diz que tirou um tempo, amados irmãos, que ele não saía do quarto. Ele ficou mais de um mês só em jejum e oração dentro do quarto. Ele ficou 40 dias só em jejum e oração dentro do quarto. Ele diz que teve um dia que ele precisava viajar e ele perdeu a sua carteira e ele foi jantar na casa de um casal. E quando ele voltou para casa, ele ia viajar no outro dia, ele não encontrou a sua carteira. E ele ligou para o casal, falou: dá uma olhada aí, eu preciso viajar amanhã, meu passaporte está nessa carteira. E ele ligou, ele falou com a mulher desmanchou a mala, a mulher procurou dentro do guarda-roupa, foi num canto, foi no outro, e não achou a carteira. E ele começou a orar, começou a clamar ao Senhor, ele fechou seus olhos e falou com Deus. E Deus veio e trouxe, ele disse assim, preste bem atenção o que ele disse: Deus me deu a revelação onde estava a carteira, como se fosse um filme passando na minha cabeça. Ele disse que quando saiu do carro estava chovendo e ele teve que pular naquela poça d'água, naquela enxurrada que passava na beira do meu fio. Ele teve que pular para a calçada quando ele sai do carro, porque a água estava muito alta. E nisso que ele pulou, a carteira saiu do bolso e ela caiu naquela enxurrada e ela foi parar na boca do bueiro. Já imaginou tal coisa? E Deus falou com ele: a carteira está lá na boca do bueiro. E ele foi lá, meteu a mão dentro da água e tirou a carteira. É uma experiência fantástica com Deus. Nós precisamos ter experiências desse jeito. Isso aí é a busca do Espírito Santo. Nós precisamos entender, quando nós buscamos ao Espírito Santo, quando nós temos experiências com o nosso Deus, Deus vai dar verdadeiramente coisas assim como esta. Nós vamos estar experimentando das fantásticas, como eu posso dizer assim, experiências mesmo, né, com Deus. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero ser instrumento nas tuas mãos, apesar das nossas falhas, né? E a gente sabe que a gente é falho, a gente olha onde Deus fala para nós não olharmos, a gente toca onde Deus fala para a gente não tocar, a gente é falho demais, mas a gente precisa nos alimentar espiritualmente. E dentro de nós, diz aí um servo do Senhor, eu não sei qual foi, né, que falou isso, mas ele diz que tem como se fosse dois cães, né, um feroz e um cão mais manso. E diz: aquele que nós alimentamos mais é que sobressai dentro de nós. Então, isso aí é exemplo sobre a carne, sobre o espírito. Nós temos que alimentar mais o espírito do que a carne. Quando nós alimentamos mais o espírito, nós estamos agradando a Deus e fazendo a vontade do Pai, a vontade do Filho, a vontade do Espírito Santo. Então vamos estar alimentando, né, esse espírito, para que nós possamos estar mais próximos, né, mais perto do nosso Deus. Essa é a vontade daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então nós temos aí essa obra fantástica, né, que Deus tem aí em nossas vidas. Nós precisamos aí buscar ao Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos ao Espírito Santo de Deus, essa obra de Cristo nas nossas vidas, essa obra ela fica muito mais evidente. Eu estava ouvindo também, agora não sei se vou lembrar o nome do pastor, mas é um pastor muito abençoado. Ele parece que é da presbiteriana, um pastor abençoadíssimo, né? É um barbudinho, cabeça branca, né? Barbinha toda grisalha. É um Nicodemos, né?
não sei o primeiro nome dele, mas Nicodemos, pastor Nicodemos, ele tem um nome antes. Então ele estava falando que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a evidência é lógico, né, que a Bíblia fala o falar em línguas, né? E as manifestações são manifestações diferentes uma das outras, né? Eu não vou saber falar do jeito que ele falou, mas eu tenho experiência também e eu quero dizer como essa experiência ela é assim racional. A Bíblia diz que o Espírito que manifesta dentro de nós e em nós, ele é sujeito a nós. Não faz com que nós venhamos ter, como eu posso dizer assim, sair fora daquilo que é racional. Eu já vi manifestações aí de pessoas dizendo que está sendo manifestada pelo Espírito Santo e um cuspir dentro da boca do outro, o outro abrir a boca, o outro cuspir. Isso não vem de Deus, isso é carnalidade. Isso não vem de Deus. E ele estava falando uma coisa a respeito de homens e mulheres ser usada pelo Espírito Santo. Ele trouxe uma coisa comum, uma coisa simples. Ele falou assim, para mim ver se você realmente está aí cheio do Espírito Santo, eu quero te perguntar uma coisa. Seja bem-vindo, Sônia Silva, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Então ele diz assim, para você ser cheio do Espírito Santo, eu quero ver como você trata o seu marido. Marido, eu quero ver como você trata a sua esposa. Eu quero ver como vocês tratam os seus filhos. E eu lembro que o pastor Marcos, né, ele falava sempre do milagre da calçada, né? Quando chegava para entrar na igreja, ali na calçada, antes de ultrapassar os portões da igreja, o pai dava um sermão na mãe, dava um sermão nos filhos, falava, se vocês falaram alguma coisa, quando chegar em casa a gente vai se acertar. Então a gente precisa ser o que nós somos diariamente, a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser uma bênção nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Netocel, né? Bom dia, pastor. Ore pela minha esposa Jairã dos Anjos. Regis, ela mudou do nada e ficou fria. A gente vai estar orando, tá, Neto? A gente vai estar orando em nome de Jesus. Então, nós precisamos realmente ter esse autocontrole. Não quer dizer que a gente vai ser uma pessoa contida. Se o Espírito Santo falar, a gente vai estar pronto a agir, né? Então, quero trazer um texto que eu falei com vocês, Atos capítulo 2, mas a gente não pode ler Atos capítulo 2 sem estar lendo também Atos capítulo 1, do versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo, ele fala com seus discípulos, não vos ausenteis, né, de Jerusalém. Ele diz assim, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Depois que vocês forem revestidos do poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, conforme também em Samaria, e depois vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Está escrito lá em Atos capítulo 1, 8. Não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor, ele quer revestir-nos com o Espírito Santo. Ele quer fazer com que nós venhamos ser uma bênção nas suas mãos. Será que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. Eu quero colocar a minha vida a Teu serviço. Será que nós podemos fazer isso? Nós precisamos. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Atos, capítulo 2, ele fala sobre
o cumprimento da profecia de Joel. Se eu encontrar aqui, conforme esse vento aqui, ele está me ajudando muito, né? Joel, Deus abriu aqui exatamente no texto de Joel, né? Joel, ele diz assim: tocai buzinas em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto, dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessa, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros, como estrondo de carros sobre os cumes dos montes. Irão eles saltando como o ruído da chama e de fogo, que consome a pragana, como um povo poderoso, ordenado para combate. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos são como tisnadura da panela, como valente correrão, como homens de guerra subirão os muros, irá cada um aos seus caminhos, e não se desviarão de sua fileira. Ninguém apartará a seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro, sobre a mesma espada se arremeterão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, e o sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem, aleluia, sabe, se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos, e os que, aleluia, mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes e ministros, aleluia, do Senhor entre o alpendre e o altar. Digam: poupam o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao pobre, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor, aleluia, glórias a Deus, terá zelo da sua terra santa e compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo:
eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei, mas ao opróbrio entre as nações. E aquele que do norte farei partir para longe de vós, lançá-los-eis em uma terra seca e deserta, à sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os postos, aleluia, os pastos do deserto reverdecerão, porque, aleluia, o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva temporã serôdia no primeiro dia do mês, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares se transbordarão de mosto e óleo, e restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, e a lacusta, e o pulgão, e a oruca, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Assim diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. Diz mais: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e servas, aleluia, naqueles dias derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e sinais na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há, aleluia, de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia, porque porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes do que o Senhor chamar. Assim é a palavra que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Agora, a profecia que se cumpre aqui, aleluia, em Joel capítulo 2, conforme o Senhor ele está falando comigo e contigo, aí nessa palavra de Atos capítulo 1:8, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora o Senhor ele diz assim, a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estavam ali assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram, aleluia, sobre eles, sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando?
Como, pois, ouvimos falar, cada um, aleluia, na nossa própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como também prosélitos e cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Amém? As grandezas de Deus, elas estão ao meu alcance. As grandezas de Deus estão ao teu alcance. Deus, ele quer derramar do seu Espírito Santo. Deus quer fazer infinitamente mais em nossas vidas. Nós precisamos, amados irmãos, tirar o foco daquilo que é promíscuo, daquilo que não edifica, e estar nessa manhã alimentando o Espírito Santo do Deus vivo que está dentro de nós. Falar: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz. Espírito Santo, eu não quero fazer a minha própria vontade. Muitas vezes, amados irmãos, o patrão briga, nos humilha, a gente quer chutar o pau da barraca, a gente quer chutar o balde. Muitas vezes é uma situação assim. Eu lembro que alguém contou, né, que tinha um jovem que ele queria a todo custo ser alguma coisa dentro da igreja, e ele era um dos mais excelentes ali dentro da igreja. E ele: pastor, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e tudo que mandava fazer ele estava disposto a fazer. E o pastor, ele falou assim: eu quero ver se esse jovem está pronto mesmo. Aí estavam bebendo água no bebedouro, quando vê, o pastor pegou um copo d'água e jogou no seu peito o copo d'água assim, e ele falou um monte, ele cuspiu marimbondo. E naquele momento o pastor virou para ele: eu estava te experimentando para ver se você está pronto mesmo, e você pecou, você não está pronto, você precisa se preparar. A gente precisa nos preparar, porque muitas vezes, conforme o Senhor tem dito na sua palavra, aquele que bate numa face tua, tu dá a outra. Aquele que manda você andar 1 milha, você anda 2. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Está escrito na sua palavra. Nós precisamos entender tudo aquilo que Deus tem aí falado comigo, falado contigo. Então, o Espírito Santo, muitas vezes, amados irmãos, ele atua em nós, e às vezes a gente quer algo assim, como se fosse poderes, né, do super-homem, ou poderes aí extraordinários, como a gente vê na Liga da Justiça, conforme a gente vê aí, como eu posso falar, em Hollywood, né? Poderes hollywoodianos, né? Não, o Senhor, ele trabalha na minha vida, trabalha na tua vida com simplicidade. A palavra aqui, conforme está escrito em Isaías capítulo 55, verso 11, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes ela cumpre todo o propósito para o qual ela foi enviada. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, ele tem dito que a minha boca tem poder de vida, a minha boca tem poder de morte. Então, profetiza a vida, não profetiza a morte de ninguém. Porque o Senhor, ele tem dito também em Gálatas capítulo 6, versículo 7, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que um homem plantar, ele também ceifará. Se você tem plantado vida, você vai colher vida. Se você tem plantado morte, você vai colher morte. Deseja o bem de alguém, porque esse bem ele voltará a você. Queira sempre fazer o melhor, pois o Senhor tem o melhor para a tua vida, o Senhor tem o melhor para as nossas famílias. Se você olhar para o filho do vizinho e falar: vai com Deus, meu filho, Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso. É a mesma coisa que você estivesse abrindo a boca e desejando bem para o teu filho, para a tua filha, para a tua família, porque tudo que você faz para outra pessoa, o Senhor te dá em dobro. O Senhor diz que dará ainda nesse tempo presente 30, 60 e 100 vezes mais. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor. Então deixa o Espírito Santo ele invadir, ele entrar
Ele está sobre todo o teu ser. Ele fará infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja aí engrandecendo o nome desse Deus, para que você esteja aí hábito, né, para fazer a obra de Deus com afinco, igual esses homens, né, que foram usados pelo Espírito Santo, né? Deus, ele derrama do seu Espírito e faz infinitamente mais. Então, onde quer que você esteja, não fique somente olhando as situações que estão acontecendo, talvez diante dos nossos olhos. Quer ver uma coisa? Vocês vão achar até engraçado, talvez eu estou vendo um filme, e naquele filme eu vejo alguma pessoa sofrendo, eu falo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, entra com teu poder, com a tua unção, não deixa isso acontecer. Eu fico clamando, talvez nos filmes, talvez eu estou dentro de um ônibus, estou vendo algo acontecer lá na frente, alguma pessoa brigando com o motorista, eu falo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aquieta esses corações. Então esse é o nosso clamor, e o Espírito Santo, ele clama através da minha vida, através da tua vida. Então vamos colocar nas mãos do Senhor. A gente está vendo um acidente prestes a acontecer, a gente levanta as mãos, a gente fala, Deus, em nome de Jesus Cristo, não deixa que isso aconteça, proteja essas pessoas, guarde. E a gente precisa, amados irmãos, de hoje o que tem acontecido é que vai acontecer um acidente, a pessoa quer estar fotografando, a pessoa quer estar ali filmando aquela situação, mas se você estiver intercedendo, se você estiver clamando, nós vamos entender que o Senhor entrará com as providências, as pessoas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo age desse jeito, o Espírito Santo age em nossas vidas, transformando vidas. É assim que o Senhor diz em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, ele disse, o Senhor, o Deus de Israel, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, né? Ensinai, ide, falai dos meus mandamentos, falai da minha palavra. Agora, depois que vocês falarem, vocês falam que as nações, aquelas pessoas que vocês falarem a respeito da minha palavra, elas se arrependam. E depois de se arrependerem, elas sejam batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o Senhor, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, Ele está conosco. Nós somos falhos, nós temos as nossas debilidades, mas ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus. Ele opera tanto querer conforme efetuar. Então não deixe de orar. Nós precisamos dessa proteção, nós precisamos desse cuidado. Nós precisamos do amor de Deus. Não deixe de falar com Deus, Senhor, eu vou sair para o trabalho agora, mas que os anjos do Senhor estejam acampados ao meu redor, o grande exército do céu esteja me protegendo, me guardando. Eu vou sair para o mercado agora, Senhor, me livre de todo mal, que eu fique cega, que os olhos da maldade se cegam diante da minha pessoa. A gente precisa entender, amados irmãos, eu lembro que uma vez eu estava dormindo dentro do ônibus, tinha um ladrão que ele assaltou todo mundo dentro do ônibus. Na hora que eu acordei, abri os olhos, ele já estava descendo. Ele olhou para mim, veio na minha direção, deu uma olhada e ele foi embora. Isso aconteceu 2 vezes. Uma, eu estava com alguns chinelos de praia que eu trabalhava numa certa época na Barra da Tijuca, fazendo chinelos de praia, né? Aquelas bolsas de praia. Eu estava trabalhando com um rapaz nessa época que fazia isso, eu estava ajudando e o ladrão, ele passou, roubou todo mundo, mas ele não roubou a minha pessoa. 2 vezes isso aconteceu. A outra vez, eu estava ali na São Francisco Xavier, na Tijuca. E aí, perto do Maracanã ali, aconteceu que eu bati na traseira do ônibus para entrar no ônibus. A dona falou assim, o ônibus está sendo roubado, você quer ser roubado também? Falei, não, muito obrigado, dona, não quero não. E o ônibus foi embora e eu tive um livramento. A gente precisa entender o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem preservado as nossas vidas.
e nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, falar: Espírito Santo, eu só sou alguma coisa se o Senhor estiver comigo, então me ajuda, me fortalece, faça de mim instrumento nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Então vamos estar, aleluia, orando para nós estarmos terminando esse trabalho de hoje. E eu quero trabalhar a respeito do Espírito Santo em outras oportunidades. Eu ia trazer o texto que eu falei com os amados irmãos e não consegui, porque eu fiquei aqui tentando mexer aqui no notebook e a imagem dele não estava legal, porque eu ainda não aprendi a mexer nas configurações. E daqui a pouco nós estaremos transmitindo pelo Facebook, por causa que essa tela ficou muito fechadinha. O Facebook ele mudou aí a configuração, mas nós vamos estar melhorando essa transmissão aí, se Deus quiser. Amém? Então, Neto, Neto ele está dizendo, eu preciso que o Senhor ore, aleluia, pela minha esposa, Ela está muito fria comigo. Então, Pai amado, Pai querido, toma o neto nas suas mãos, toma sua esposa, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muda, Senhor Deus, esse cenário. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a Jairã dos anjos nas tuas mãos, ó Pai. Opera, Senhor Deus, com teu poder, opera com a tua unção e faça, Senhor Deus, infinitamente mais. Toma, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor Deus, que tem estado aqui com o pastor Carlos, a mesmo aqueles que não estejam e não estão, ó Pai, conforme, Senhor Deus, nós temos orado, Senhor Deus, para a dona Elani, também orado por Senhor Wilson, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, o teu servo nas tuas mãos. Toma, Senhor Deus, o pastor, aleluia, Sebastião, toma também a pastora Edna nas tuas mãos, o pastor Carlos Wesley, Pai. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor Deus, a saúde do nosso pastor Márcio, Senhor Deus, a saúde de cada amado irmão, de cada amada irmã nessa manhã, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com o exército do céu. Toma, Senhor Deus, a missionária Diva nas tuas mãos, a missionária Lucinéia. Esteja abençoando os teus filhos e filhas, ó Pai, com saúde, ó Pai. Todos, ó Pai, que têm, Senhor Deus, clamado, Senhor Deus, nessa manhã, juntamente com o pastor Carlos, ó Pai, ouve, Senhor Deus, a oração do teu servo, da tua serva, Pai, e derrama, Senhor Deus, do teu Espírito Santo. Assim, Senhor Deus, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Foi um prazer muito grande estar com os meus amados irmãos. Que o Senhor esteja abençoando a todos vocês, que o Senhor esteja operando de uma forma assim abundante, que o Senhor esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Amém? Então que Deus esteja aí dando um ótimo sábado, Hoje já é sábado, Que bênção, Para todos vocês, tenha aí um excelente sábado. O pastor Carlos vai trabalhar hoje, daqui a pouco estarei no trabalho e tenho tido bastante trabalho, graças a Deus, e o Senhor tem me dado força, saúde, e isso é muito importante, Então que Deus esteja abençoando a todos. Receba a bênção apostólica. Oh Deus, logo agora, Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias. E todos dizem amém, amém e amém. Amém? Papai do céu esteja com vocês. Um abração do pastor Carlos. Que o Espírito Santo de Deus esteja abraçando, cuidando de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fica na paz.